Bom dia. Hoje chegamos então ao último capítulo da parte 4 da síntese do yoga. Capítulo 26 é um capítulo que Shri Aurobindo deixou incompleto. Ele fez um esboço, na verdade dois esboços, né? Dois inícios, mas não terminou. A gente sabe que todos esses textos de Shri Aurobindo foram escritos para a revista Arya. E em algum momento ele decidiu parar com a edição dessa revista, jornal, e passou a revisar, escrever só Savitri e cartas. Então, já compartilhando aqui,
Então, ele começa o capítulo trazendo uma ideia, uma definição, uma explicação do que é a supramente. Então, essa supramente que é o objetivo do yoga integral, alcançar esse nível de consciência que ele chama de supramente. Então, a supramente, em seu nível mais alto, é a consciência verdade do infinito, a luz e o poder inerentes do conhecimento de si e do conhecimento de tudo do Supremo, que é o self de todas as coisas, a verdade eterna, viva de tudo o que é e do qual todos os objetos e todos os seres, todo o universo e a moção das coisas e os eventos no tempo são uma manifestação parcial e um progresso contínuo. Aqui, uma frase longa, mas uma frase, ele define a visão de manifestação. Não é exclusiva dele, tem nos textos antigos da Índia, né? Que esse ser, consciência, deleite, Sat Chit Ananda, esse aquilo, é, é uma consciência que manifestou todo o universo. Então, tudo o que existe manifesto é essa consciência. Mas é uma manifestação parcial, porque essa consciência é algo muito além desse universo manifestado. E toda evolução é um progresso dessa manifestação. Então, tudo, todos os objetos, materiais e imateriais, todos os seres vivos, tudo o que existe e tudo o que acontece no tempo são uma manifestação parcial dessa consciência Sat Chit Ananda. E, pelo poder de autorrealização e de automanifestação inerente a esse conhecimento de si e conhecimento de tudo, o Supremo organiza a inteira verdade de seu ser que ele quer manifestar e fruir em sua existência universal, que ele quer criar, como diríamos, a partir de nosso ponto de vista. Aqui continua no outro slide, mas o que ele está trazendo é que a existência ela existiu porque o Supremo quis manifestar e quis fruir dessa existência, o deleite da existência universal. Por isso que a existência existe. Porque se o Supremo ele já é completo e pleno em si mesmo, por que que ele criou a existência? Porque faltava o fruir da existência na multiplicidade. E por isso, então, esse seria o motivo dele ter emanado de si a existência. Mas essa criação não é fabricar ou trazer para a existência aquilo que era uma não existência. Tampouco seria a construção de fenômenos ilusórios em um self de sonho, mas uma revelação em certas condições próprias ao ser, à substância da consciência, ao movimento da força, aos nomes e às formas, às ideias e ao significado de todas as coisas, das verdades do ser eterno. Quer dizer, nesse Sat Chit Ananda, nesse aquilo que existia antes da existência, já estava contido tudo o que existe, existiu e existirá. Não é algo assim criado a partir do nada. É alguma coisa que é manifestada na existência, mas que já existe de uma forma potencial nesse ser não manifesto, que os antigos chamavam de aquilo, Sat Chit Ananda. Tudo o que existe, existiu e existirá, já então estava presente em potencial, em semente, nesse ser supremo, antes da manifestação.
tudo que se manifesta no tempo é o jogo, o desvelar efetivo, o resultado, a forma, o poder, a evolução, o movimento de alguma verdade do ser, uma verdade de Sat, da eterna existência do Supremo Eterno. E tudo o que acontece no tempo aqui, que a gente percebe, é, então, alguma coisa, alguma verdade que existe no Supremo e Eterno. Ele não traz aqui nessa parte, nesse capítulo, nesse trecho, mas essa manifestação, ela pode estar distorcida, ela pode estar parcial, ela pode estar velada. Então, a gente não deve entender isso aqui, que tudo que acontece hoje no mundo, no tempo, no universo, já é a verdade final das coisas. Pode ser uma verdade parcial, uma verdade que está em processo de manifestação, uma verdade que está distorcida, velada e mesmo aparentemente o oposto daquilo que ela deveria manifestar. Então, esse é um cuidado que em outras partes, em outros momentos, ele esclarece isso, né? Então, tem que tomar um cuidado, porque a existência do jeito que ela é hoje não é a verdade final do eterno, é uma verdade em manifestação. O poder que a põe em ação é a consciência infinita do Supremo, consciente dele mesmo e de tudo o que está nele, não uma consciência mental limitada como a nossa, mas supramental e ilimitável, não amarrada por essa ou aquela condição. De novo, tudo o que existe, tudo o que acontece foi colocado em ação por essa consciência infinita, mas que a nossa consciência mental tem dificuldade em aprender e entender, porque a nossa consciência mental é limitada. Nossa consciência mental ela é delimitada por condições, por compreensões, por percepções, e essa consciência infinita do Supremo, não. Ela determina suas próprias condições a partir de uma verdade infinita de autoexistência, não por essa ou aquela relação, etapa ou sequência, mas ela é capaz de todas as relações e etapas e sequências possíveis. Tudo que se desenrola na existência, então, é a manifestação de todas as relações, etapas e sequências possíveis, buscando a manifestação dessa verdade final do infinito, do eterno, desse ser supremo. Esse é um poder ou uma força inerente a essa consciência, que de maneira espontânea, soberana, imperativa, compele a verdade que ela vê a se manifestar. Voltando, tudo que existe na manifestação corresponde a alguma verdade eterna desse ser eterno soberano. E esse poder de consciência impele essa verdade a se manifestar aqui no mundo material ou mesmo nos mundos não materiais, né? Nesses outros planos que não esse da matéria que a gente conhece bem. Essa força impele essa verdade existente nesse ser eterno a se manifestar. Ela se concentra em sua ação e a faz evoluir em seu jogo, em suas combinações, em suas sequências. Essa verdade, então, quando entra na manifestação, é uma verdade em evolução, em uma manifestação progressiva, em um jogo, em combinações e sequências de combinações, de ocorrências.
Esse é um deleite supramental e ilimitável, que não depende de determinada série de reações, mas abarca e frui de maneira livre, soberana e irresistível todas as possibilidades que existem na verdade da consciência e da existência infinitas. Aqui ele traz de novo que tudo o que entra na manifestação, tudo o que acontece na manifestação traz esse fruir do Supremo, esse deleite supramental ilimitável, que é independente do que acontece, mas que engloba, abarca todas as possibilidades que existem nessa verdade da consciência e da existência infinitas que foram impelidas a entrar na existência. Então, esse é o primeiro esboço que ele fez, mas ele não complementou. Aí vem um segundo esboço. Para entender os fenômenos da consciência supramental do tempo, é preciso realizar com muita firmeza certas verdades que parecem estranhas à nossa mentalidade comum, ou que se apresentam a ela apenas como construções do intelecto metafísico, abstrações inteligíveis, mas sem substância, como todo mero enunciado filosófico deve ser. E quando a gente busca entender, nosso esforço para entender essa consciência supramental do tempo, na verdade, para entender tudo que Sri Aurobindo nos traz, aqui especificamente, nosso intelecto tem que formular alguma abstração, tem que fazer uso da imaginação para tentar aprender o que ele está trazendo para a gente. E essas verdades parecem estranhas à nossa mentalidade comum, porque são verdades assim, são abstrações muito elevadas, vamos dizer assim, do intelecto. Mas, para a supramente, essas são experiências reais, concretas, a verdade normal e natural da consciência, na qual ela vive, se move, age e manifesta seu ser. E essa consciência supramental, todas essas ideias que são abstratas para a mente, mente racional, a mente no estado onde a gente se encontra, nesse estado da supramente, isso é uma experiência real e concreta. Não é uma abstração filosófica. É a verdade normal e natural onde esse ser vive. É somente em sua luz que podemos apreender a verdade, a realidade e a manifestação das coisas temporais, que de outro modo seriam apenas uma ilusão, ou então o fluxo de realidades transientes, inexplicáveis e incalculáveis. Quer dizer, somente mesmo quando se alcança esse nível supramental de consciência, é que essas coisas vão ficar claras mesmo, vão ficar apreensíveis com toda a sua plenitude. Enquanto a gente estiver aqui na nossa mente intelectual, por mais elevada que ela seja, a gente vai conseguir apenas ter uma ideia do que é isso. Criar, na verdade, um modelo do que ele está trazendo para a gente. A gente não tem a experiência dessas coisas. A gente tenta, como naquela velha, antiga ideia do mapa, criar um mapa mental do que é isso que ele está trazendo. Mas é somente na luz da consciência supramental é que isso pode realmente ser compreendido. Apreender a lei, a fonte.
e a ordem de sua manifestação, que, de outro modo, seriam apenas um processo da lei inescrutável ou então um jogo do acaso de probabilidades e possibilidades. Então, somente em algum nível de consciência supramental é que vai ser possível aprender concretamente essa lei, fonte e ordem de manifestação. Porque, de outro modo, aqui na nossa consciência mental, por mais elevada que ela possa ser, isso é um processo, uma lei, um jogo do acaso de probabilidades e possibilidades. Isso a gente encontra em muitas linhas filosóficas que dizem que a evolução foi só uma questão de seleção natural, de um jogo de probabilidade, o mais capaz sobrevive, e não vê uma direção na evolução, não vê uma força que tem por detrás, que está impulsionando em direção a essa consciência maior supramental. Tudo é só um jogo de acaso, um jogo de probabilidades e um jogo de possibilidades. É isso que a mente, por si só, consegue alcançar, consegue enxergar. As verdades que revelam o sentido secreto da marcha do universo são de ordem espiritual e supramental. Quer dizer, essa verdade que está impulsionando a evolução, sentido secreto da marcha do universo em direção a alguma coisa, são de ordem espiritual e supramental. Então, só nesses níveis que isso realmente pode ficar plenamente compreendido. É difícil, portanto, expressá-las em uma linguagem adaptada ao intelecto mental e podemos, no máximo, dar certas indicações. Essa é uma afirmação que ele faz em vários momentos, né, em vários pontos de vários textos, que o que ele está tentando trazer para a gente, aqui em palavras, é uma coisa impossível de ser colocada com precisão em palavras. Mas ele sentiu que é necessário, que é importante trazer isso. Mas que a compreensão plena disso, ela só acontece, a vivência, a experiência disso, só acontece em outros níveis de consciência. Aqui a gente vai formar uma ideia mental de como é esse processo. Então, podemos, no máximo, dar certas indicações que são de grande ajuda, como a gente que segue o que ele traz, a gente sabe disso. Mas isso são indicações. A gente não tem a experiência de que ele está falando, do qual ele está falando. A primeira dessas verdades a se tornar real para a nossa consciência é a verdade do ser infinito. Verdade que é abstrata para a nossa percepção e inteligência atuais, para as quais apenas o fenomênico é concreto e real, mas que para o ser supramental é sempre absoluta e intimamente presente e real. De primeira verdade, primeiro ponto de partida é que existe esse ser infinito fora da manifestação, que é a manifestação. E para nossa consciência mental, para nossa percepção, inteligência normal, é só esse mundo real e concreto e perceptível, o mundo dos sentidos e um pouco além, o mundo compreendido pela mente, é que é real. Esse ser infinito, além da manifestação, é algo que nossos sentidos, nossa percepção normal não percebe. Mas que nesse nível supramental, nesse nível de consciência supramental, é presente, é real, é intimamente presente e real. É uma coisa sentida, percebida. De fato, por seu conhecimento, sua percepção, sua visão, suas concepções, suas sensações, essa verdade é mais concretamente real
E os fenômenos que agora são próximos e tão importantes para nós são, para ela, menos concretos. Existe quase como uma inversão dessa consciência supramental. O que hoje para a gente é concreto, real, esse mundo material, essas coisas da existência, são menos concretos do que essa percepção, essa sensação desse ser infinito. Esse ser infinito se torna mais concretamente real do que o mundo real, material, que hoje para nós é o que existe. Não são autoexistentes, mas depende do suporte da consciência infinita e de sua força de representação. Esse nosso mundo, os fenômenos do mundo concreto, não são autoexistentes. Eles dependem dessa consciência infinita e da força dessa consciência infinita de representação desses fenômenos no mundo material, concreto. Material ou imaterial, os outros mundos também, né, da manifestação. Há, assim, uma completa inversão da maneira de conceber as realidades. O ser infinito torna-se a coisa mais presente, concreta e real, e o mundo real, concreto, material, se torna menos concreto, menos real do que essa realidade da presença e existência desse ser infinito. Não é que os fenômenos do mundo concreto, por sua vez, se tornem abstratos e reais, criações insubstanciais de nossa consciência. Isso é apenas o resultado de certa realização exclusiva quando há uma identificação com a essência do ser absoluto, com a exclusão de seu aspecto de poder. Mas eles são percebidos como se existissem apenas em certos movimentos do infinito, reais apenas na medida em que são feitos, por assim dizer, da substância do infinito. Existem algumas linhas que falam que o mundo é uma ilusão, ele não existe, ele é irreal. Essa percepção vem, então, dessa realização desse ser infinito, numa identificação exclusiva com a essência do ser absoluto. Essa identificação com esse ser absoluto traz essa percepção que o mundo é uma ilusão, o mundo não é real. Mas quando se entra na percepção do aspecto do poder desse ser absoluto, poder de manifestação desse ser absoluto, começa a se perceber, então, a existência como algo real, um movimento desse ser infinito. Mas eles são reais porque eles são alguma manifestação do ser infinito, mas são reais. Então, aqui tem essa visão do porquê que algumas linhas falam que o mundo é real, o mundo é ilusão, o mundo não existe. Porque falta essa identificação com o aspecto do poder desse ser infinito, esse poder de manifestação desse ser infinito, que manifesta a existência como algo real, concreto. Mas é uma manifestação do ser infinito, eles não têm uma realidade em si própria, sem o suporte desse ser infinito. Aquilo que os determina, a verdade de sua essência e de sua natureza, Svarupas, Svabhava, aquilo que lhes dá o poder de ser, não está presente originalmente, mas está acima, no ser e na consciência supremos do infinito. Então, tudo que determina a manifestação, tudo que determina a essência da natureza, a verdade da essência da natureza, não está na manifestação, mas está alguma coisa acima que como que impele, projeta e faz a existência acontecer. E isso está na consciência suprema do ser infinito. Do ser e consciência supremos do infinito, que impele a manifestação de ocorrer, impele a evolução de prosseguir. Toda sua verdadeira verdade, toda sua real realidade se encontram nessa consciência suprema.
toda a verdadeira verdade, real realidade da manifestação, da existência aqui, material ou imaterial, se encontram nessa consciência suprema que como impeliu essa manifestação de acontecer. Aqui, na manifestação, elas estão tão somente escondidas no coração mais profundo de sua existência, Gur Ayam. Elas não estão plenamente expressas, manifestadas, exteriorizadas em sua realidade fenomênica. Então, em tudo que acontece, o porquê, a verdade, a essência disso estão no coração mais profundo da existência, nesse ser supremo, e não aparecem nessa realidade. Aí é difícil perceber assim uma, uma manifestação divina em muita coisa que acontece no nosso mundo aqui, né? Nosso mundo cheio de distorções, de depravações, de crimes, de horrores. É difícil você perceber uma realidade divina nisso, porque isso é uma verdade que está em processo de manifestação e a verdade profunda por detrás disso está nesse ser supremo, como ele diz aqui, no coração mais profundo de sua existência. Lembrando que essa verdade não é a verdade final ainda, é uma verdade em processo de manifestação, que pode estar distorcida, pode estar completamente deformada, parecendo ser até o contrário daquilo que quer se manifestar. Portanto, conhecê-las apenas por meio de sua exterioridade ou pelos movimentos interiores superficiais, que é tudo o que nossa mente é capaz de fazer no momento, é deixar de lado sua verdade e sua realidade verdadeiras e conhecê-las apenas por um conhecimento parcial e errôneo, sujeito às limitações, aos erros e às incapacidades da ignorância mental. Conhecer todos os fenômenos da existência, ou cada um deles, só pelo que eles aparentam para a nossa mente ou para o nosso intelecto, pelos movimentos superficiais, é o que a gente consegue fazer no momento. Mas a gente aprende um conhecimento parcial e errôneo, sujeito a limitações, erros e incapacidades da ignorância mental. A mente é um instrumento de conhecimento muito limitado, muito sujeito a esses erros, limitações e incapacidades. Tudo o que determina sua manifestação em nosso tempo e em nosso espaço situa-se igualmente mais além e só está presente aqui em sua interioridade secreta. Tudo que determina a manifestação de cada um dos fenômenos no tempo e no espaço está além, não está na aparência exterior dessas ocorrências, mas está presente numa interioridade secreta que a mente não consegue alcançar na maioria das vezes. Portanto, a mente, ao tentar seguir sua linha de manifestação, deixa de lado aquilo que as determina e só pode ver uma parte do jogo real das forças que se manifestam exteriormente e lhes dá seu caráter e direção imediatas. A mente enxerga aquilo que está acontecendo ali naquele momento. Tenta seguir a linha de manifestação, mas só consegue ver uma parte desse jogo de forças. A parte que está se manifestando ali naquele momento, talvez um pouco antes. E percebe uma verdade parcial daquilo. Somente a consciência que reina acima, a do Supremo Ishvara, está presente nas profundezas do coração, Ardesi Chistat,
conhece e determina toda a sua verdade verdadeira, ou toda a sua verdadeira verdade e sua manifestação no tempo eterno. Somente mesmo nessa consciência mais elevada é que se consegue perceber a real realidade, a verdadeira verdade daquilo que está acontecendo no tempo, em todos os fenômenos em manifestação no tempo. Esse Supremo de infinita existência é supremo no sentido de estar acima da manifestação temporal. Sua eterna origem, sustento, controle, ele mesmo além do tempo e do espaço. Esse Supremo está fora do tempo e do espaço e, ao mesmo tempo, é o tempo e o espaço. É disto que a supramente, ela mesma, um poder luminoso desse Supremo de infinita existência, é sempre fundamentalmente consciente. A consciência nesse estado de supramente, essa mente desenvolvida até a supramente, é sempre e fundamentalmente consciente desse poder luminoso, desse Supremo que está além do tempo e do espaço. E esse é o segundo esboço que não foi totalmente desenvolvido por conta da interrupção da revista Área, é, mas é precioso, né? Tudo que ele deixou nesse tempo, nesses 5 anos, mais ou menos, em que essa revista existiu, 5, 6 anos, é precioso para a gente. Então, agora na segunda parte de hoje, eu vou trazer uma visão geral, então, dessa parte 4, assim, uma visão bem panorâmica, assim, de tudo que a gente viu. Primeiro é a parte 4. Tem a parte 1, 2 e 3, que nós não abordamos nesses 4 anos do ciclo no dia da síntese. O livro ele é composto, então, por uma introdução que a casa traduziu lá nos anos 1970 com o título A Vida Toda é Yoga. Depois vem a parte 1, Yoga das Obras Divinas, parte 2, Yoga do Conhecimento Integral, parte 3, Yoga do Amor Divino, e a parte 4, que nós abordamos aqui no dia da síntese, o Yoga da Perfeição de Si, composto por 25 capítulos e mais esse 26º que ficou incompleto. Se a gente olhar o índice da parte 4, ele vai estruturando não exatamente um método do yoga integral, mas algumas diretrizes, algumas linhas gerais, como ele mesmo diz, algumas linhas gerais de um método do yoga integral. E se você colocar isso numa estrutura, fica mais ou menos da maneira que nós já apresentamos, acho que no primeiro encontro da síntese. Ele diz que o yoga integral tem 3 partes: purificação, libertação e perfeição. E aí ele vai descrevendo em cada capítulo da síntese um aspecto desses. Primeiro ele fala que isso não é uma escada. Quer dizer, primeiro você precisa trabalhar a purificação, depois a libertação e finalmente a perfeição. Isso pode ser levado num grande movimento onde você olha o todo e trabalha cada aspecto do seu ser. Mas, para que você consiga, com segurança, chegar a um certo desenvolvimento na perfeição, você precisa, por segurança, ter um certo desenvolvimento na purificação. Você não pode deixar de lado a purificação. Porque purificação, ele diz, começa na buddhi, que é a inteligência e vontade. O ponto de apoio, a alavanca do yoga integral é o
o princípio máximo que o ser humano chegou, que é na inteligência, uma vontade inteligente, né? É o que está mais desenvolvido na humanidade. Quer dizer, Buddhi, esse conceito de Buddhi, inteligência discernidora e vontade iluminada. Então, o primeiro ponto que não pode ser deixado de lado no yoga integral é essa purificação da Buddhi, porque ela é a principal força do yoga integral, a vontade inteligente. E o primeiro passo na purificação da Buddhi é que ela deve se desembaraçar do prana de desejo. Por quê? Porque no processo da evolução, presume-se, né, ele diz que primeiro surgiu a vida, depois a mente foi desenvolvendo princípios cada vez mais elevados. Primeiro uma mente sensorial, que trabalhava só pelos sentidos, depois uma mente vital, e finalmente uma mente mental, e finalmente essa inteligência discernidora. Só que no processo da evolução, o princípio primeiro, inferior no sentido de ser anterior, ele condiciona o princípio superior. Então, isso é muito fácil para a gente entender. Essa inteligência e vontade, ela é muitas vezes dominada pelo ser vital, pelo desejo, pelas emoções. E não tem uma atuação livre de desejo, de emoções, de sensações. Ela é como que conduzida pelo ser vital e pelo ser sensorial. Então, determinada, delimitada. Então, o primeiro passo aqui seria tornar essa buddhi, essa inteligência e vontade como que livre dos desejos do ser vital e do ser sensorial. Ele diz textualmente, não é matar o ser vital, não é anular o ser vital ou o ser sensorial, mas simplesmente que eles não conduzam mais a sua inteligência e vontade. A inteligência e vontade possa ser livre dessas determinações do ser sensorial e do ser mental, do ser vital. Quer dizer, desembaraçar-se do prana de desejo, transformando o ser vital em um instrumento livre e obediente de uma mente livre. Separar ação e pensamento da mentalidade sensorial, quer dizer, desligamento do controle das sugestões de nossa natureza inferior. Não é uma repressão das sensações, um anular do ser vital, mas é torná-los um instrumento livre e obediente. E aí, discernir preocupação com coisas da natureza daquilo que a faz submissa à mente sensorial. Eu trago o exemplo da alimentação. O corpo precisa de alimentos para sobreviver. Então, você precisa cuidar da questão da alimentação. Então, isso é conduzido por uma inteligência livre, não exclui o prazer da alimentação. Mas o prazer da alimentação, dominando a mente, traz a gula, os exageros da alimentação. Então, a questão é essa, é a inteligência, a vontade inteligente, conduzir seu processo de alimentação, preocupado com a nutrição do seu corpo, sem deixar de lado o prazer da alimentação, mas colocando essa satisfação, esse boga, eu acho, no seu lugar correto. Esse, então, é o ponto de partida. Depois ou paralelamente, mas necessariamente esse primeiro passo é muito importante, porque se ele não for desenvolvido até um certo ponto, todo o restante fica comprometido. Todo o restante fica refém dos desejos do ser vital, do ser sensorial. E aí a pessoa se torna um titã, um asura, que tem poderes, assim, no sentido geral, mas esses poderes são conduzidos pelo ser sensorial e pelo ser vital, são dominados. Um outro aspecto é a purificação da mentalidade inferior, mentalidade animal, física e sensorial. Se não me engano, tem 2 capítulos só a esse respeito. Quer dizer, a mente emocional, inclinação, aversão, atração, repulsa e apego. Essa mente, a manas, que é a mentalidade inferior, não é a Buddha,
ela deve ser desapegada disso. Não que você não sinta mais emoção, não que você tenha que anular a inclinação à aversão, mas isso não mais afeta a seu raciocínio, a sua mentalidade. Repulsa e apego podem até continuar existindo até um certo ponto, mas isso não condiciona mais as suas ações. Essa é a ideia. Também a mente emocional, mente receptiva e emocional, é a mente que sofre os impactos emocionais, inclinação e aversão emocionais. Não que isso tenha que deixar de existir nesse primeiro momento, mas que isso não condicione mais, não determine as ações da sua mente. As emoções vêm, mas isso não produz um impacto na sua mente. Depois, a mente ativa sensorial, que é aquela mente que responde aos impactos emocionais, quer dizer, o canal de resposta emocional. Quando você recebe alguma emoção positiva ou negativa, isso não produz uma reação direta ao impacto. Então, a mente não responde mais aos impactos emocionais diretamente. Ela fica livre para responder de acordo com a razão, não que ela deixe de sentir. O obstáculo é o desejo, então aqui traz a necessidade de distinguir entre vontade e desejo, entre o prana psíquico e o prana físico, e para essa purificação, antes, para que ela aconteça, a gente tem que dominar essa intermitência, esse vai e volta do clamor compelidor do prana psíquico, aquietá-lo e prepará-lo para a purificação. Aqui tem 10 linhas, resume umas 30 páginas de Shri Aurobindo. Não tem tudo aqui, obviamente. É só para lembrar esses aspectos. Então, o primeiro passo é essa purificação, mas não o primeiro passo no sentido de que ele tem que ser dado para que os outros passos possam ser dados, mas no sentido que ele é primário, ele é a base de tudo. Se a base não estiver sólida, todo edifício construído acima pode desmoronar. Segundo passo, libertação. Segundo aspecto, vamos dizer assim, né? Não vamos chamar de passo porque dá a impressão de uma progressão, uma sequência. Segundo aspecto, essa libertação do espírito e libertação da natureza. E aí, elevar a um ponto muito mais intenso, muito mais profundo, a purificação. Quer dizer, libertação significa ser livre do desejo e ser livre do ego, libertação do espírito. Ele traz, em algum capítulo, algumas formas, né? Primeiro, ser passivo, que é muitas linhas adotam essa saída da ação, ser completamente imóvel, sem expectativa, mas o que ele propõe ser imóvel e impessoal na mente, sem deixar a ação, onde a suprema vontade age através dos instrumentos purificados, mas o desejo não condiciona mais a sua ação. E aqui no capítulo da libertação do espírito, ele fala a semente do desejo tem que ser dominada. Ele deixa de existir, você se torna um canal purificado para a ação da vontade divina. A mesma coisa com o ego, que é aquela ideia de que você é separado do todo. Isso deve ser trabalhado também, essa ideia de uma existência separativa, que você é algo desconectado do todo. E aí, uma das coisas que ele traz é estabelecer-se na ideia da unidade com o divino transcendental e com o ser universal. De cada um de nós é uno com isso. E aí vem uma das formas que é a entrega, onde existe uma vontade sem desejo, onde você se torna um canal para a execução da vontade divina na existência. Na libertação da natureza, é também levar a um nível muito mais profundo essa purificação, onde você se liberta dessa reação, desse belo e feio. Não que você
comece a não achar nada belo nem nada feio, fica uma coisa morna, insonsa. Mas isso não condiciona mais a sua ação, a sua reação. Isso não traz mais, não afeta mais a sua mente e as suas reações no mundo. Mesma coisa com sucesso e fracasso, são passos no caminho. Para isso, você tem que se livrar do apego a tudo e se afastar de dualidades. E, finalmente, na libertação da natureza, buscar uma superioridade aos três gunas, onde tamas, que é aquele princípio da inércia, do peso, se torna uma quietude e uma calma divina. Rajas, que é aquela ação estabanada, aquela ação sem controle, se torna a força da vontade do espírito. E sátiva, que é só uma luz inerte, se ela não tem os outros elementos, né, rajas ou tamas, é simplesmente uma luz iluminada que fica fora da realidade. E aqui ela se torna a luz do ser divino. Não é, aqui ele não traz, no capítulo das três gunas, ele não traz que deve haver um equilíbrio dos gunas, mas uma superioridade aos gunas, é uma transcendência dos gunas, onde eles não deixam de existir, mas eles sofrem como que uma transformação. E nenhum deles deixa de existir. O tamas não pode deixar de existir, porque ele é o princípio da quietude e da calma divina, que na degradação se tornou uma inércia, uma estupidez. O terceiro elemento do yoga integral, então, é a perfeição dos instrumentos. O instrumento psicofísico, que é o que o psíquico, a alma, o diva, usa para estar na manifestação. Então, são todos os elementos do ser. Começando não no sentido de tempo, né? Mas no sentido que ele apresenta na síntese, a questão da igualdade. Se esses dois elementos, purificação e libertação, eles são conquistados até um certo ponto, essa igualdade ela se torna muito mais fácil. E ela significa uma superioridade às reações da mente e da vida. Quer dizer, nada que aconteça afeta a sua igualdade. E ele traz nesse capítulo algumas linhas para você alcançar isso ou desenvolver isso, que é a unidade com o todo, a entrega ao ser divino, um desapego total ou uma aceitação religiosa de tudo que acontece. Tudo é vontade divina. Se não me engano, são 2 capítulos sobre a igualdade. Igualdade, ação da igualdade. Esse terceiro elemento de yoga integral, perfeição dos instrumentos, ele é então composto por 3 elementos: igualdade, plenos poderes e, finalmente, evolução. Esses plenos poderes, então, é elevar ao nível máximo esses 4 aspectos da existência. Primeiro, o mais conhecido da gente, é a elevação da natureza, onde a Buddha, inteligência, vontade e inteligência, coração, os sentimentos, as emoções, a mente, racional, o ser vital e o ser físico, todos têm que ser trabalhados e aperfeiçoados para que a natureza se torne um instrumento adequado, perfeito, ajustado para a manifestação dessa força maior aqui na existência. Então, nada é deixado de lado. Inteligência, compreensão, coração aqui, o ser emocional, mente, a mente mesmo, ele traz conhecimento de mundo e cultura como um trabalho para a mente, um ser vital forte, bem desenvolvido, capaz de conter muita energia, e o ser físico mesmo, corpo, matéria, também muito bem trabalhado. Depois, a força de alma, que são aqueles 4 cristalizados em castas na Índia, né? A força do conhecimento, a força do vigor, a força da mutualidade e a força do serviço. Ele chama de força de alma. São os 4 princípios que foram
fossilizados, vamos dizer assim, nas 4 castas da Índia, mas que são princípios muito verdadeiros, que um ser pleno deveria ter essas 4 forças: a do serviço desinteressado, a da troca, da interação com os outros seres, o vigor do guerreiro e a mente, o conhecimento, a sabedoria do Brahmani. Depois vem a Shakti divina, quer dizer, uma abertura para que essa energia divina preencha todo o seu instrumento psicofísico. E aí, num nível mais elevado, substituir toda a sua energia e vontade pessoal pela ação da Shakti. Aqui tem um detalhe que os yogas trabalham essa Shakti divina pelos exercícios respiratórios. Ele diz aqui nesse capítulo que uma abertura, um chamado para que essa Shakti divina preencha todo o ser. Ainda dá um exemplo, assim, quando uma pessoa está furiosa, está nervosa, ela como consegue ter uma energia que normalmente ela não tem. Como? Uma pessoa furiosa, assim, descontrolada, consegue ter uma força e uma energia destrutiva em geral, né? Que se ela não está furiosa, ela não tem. É justamente por essa vontade, essa força que ela consegue captar e manifestar por esse estado de fúria. Aqui não, aqui é um estado de calma que deve como que receber essa força Shakti divina. Depois vem a questão da Shraddha, que é muito mais que fé. Ele fala no capítulo que a palavra inglesa, né, que ele escreveu em inglês, a palavra fé não traduz o que é Shraddha, mas, né, na falta de uma palavra melhor, fé na presença e poder do divino em nós, em suas efetuações, uma confiança de que esse poder divino está trabalhando em nós. Mas isso é provisório, porque a partir de um certo tempo, essa fé passa a ser uma percepção. A partir de um avanço nesse caminho, você não tem mais essa crença que existe um poder trabalhando em você, mas você percebe isso. Então, ela é provisória. E aí vem os passos da evolução. Primeiro, o desenvolvimento de uma mente intuitiva. Essa mente intuitiva, ela é ocasional, ela vem por flashes, né? A intuição acontece por flashes, mas essa importância da abertura para essa intuição, que é um poder da supramente já manifesto no nível humano atual. E que isso deve ficar mais aberto, mais completo, e aí em muitos capítulos ele fala das distorções, dos problemas, das confusões que esse caminho tem, né? Para a gente ficar atento a todas as possibilidades de engano que isso pode trazer, mas que esse é o caminho. Essa mente intuitiva se intensificando, se ampliando, se tornando mais permanente, se torna uma mente que funciona permanentemente por intuição. O raciocínio, como a gente conhece, lógico, indutivo, dedutivo, ele vai se como que se diluindo e tudo é percebido por uma mente intuitiva iluminada, que abre o caminho para essa sobremente, depois uma supramente e finalmente nos níveis mais elevados da supramente se torna esse ser gnóstico. E isso então é o que ele trata nessa parte 4 da síntese, com muito detalhe, muita precisão, sim, como diria, um aprofundamento que é difícil, às vezes, você até aprender e seguir, mas esse é o yoga integral, como ele propôs. Só que aqui ele traz só os conceitos, né? Só as diretrizes. Ele diz em uma carta que ele pretendia escrever uma outra parte que é métodos mesmo. Como a gente conseguiria trabalhar com isso? Mas isso não pode ser feito, não foi feito, porque, como ele fala na própria síntese, cada pessoa tem que construir o seu método. Não existe, assim, aqui temos linhas gerais, o que deve ser trabalhado, o que deve estar atento, mas não como. O como fica por sua conta, ou com a ajuda de pessoas como o Rolf. Trouxe para nós muitos como. Aqui,
no capítulo da mente, nos capítulos da mente intuitiva, ele traz algumas formas que você poderia tentar buscar isso. Não é uma receita de bolo, cada um tem que encontrar a sua forma, mas ele traz para a ampliação da mente intuitiva, a intensificação da mente intuitiva, uma das possibilidades é silenciar a mente, o intelecto, a vontade mental, pessoal, a mente de desejos, a mente de emoção e sensação, e isso como que abre um caminho para que a intuição consiga se manifestar com mais frequência e intensidade. Um segundo método seria esperar pelo impulso divino, o impulso ou comando divino no coração, mas não é o coração emocional, é o psíquico, que é um princípio que está atrás do coração. Depois, receber tudo por uma espécie de descida de cima, lótus no topo da cabeça, e, finalmente, elevar o intelecto até seus limites à coisa que transcende. Porque a gente vê algumas linhas que dizem que para você ir além do intelecto, você tem que anular o intelecto. Isso é um equívoco. Você tem que silenciar a mente. Isso não significa que você vai anular o seu intelecto. Aqui ele traz que é possível, sim, o Jnana Yoga, você levar o intelecto até o limite, até que isso é transcendido. Aqui é um diagrama que eu peguei emprestado de um fascículo de um curso da Universidade Aberta da Inglaterra, é um fascículo de 1978, que é padrões ou métodos hindus de libertação, onde eles colocam o Sri Aurobindo como representante do hinduísmo contemporâneo. Alguém que como que releu, recriou toda a sabedoria que existia nos Vedas, Vedanta, Upanishads, ele trouxe para uma linguagem moderna. Isso foi colocado nesse fascículo da Universidade Aberta da Inglaterra. E é só para lembrar a visão geral do porquê tudo isso, né? Então, rapidamente, existia esse Sat Chit Ananda, aqui está escrito como está escrito no fascículo. Sat com um CH, Chit em vez de T ou D, e Ananda é igual. Que é aquilo, aquele ser supremo que está fora da manifestação, que para deleite do uno no múltiplo, manifestou em si próprio a criação. E como eu gosto da imagem da umidade do ar, né? O ar tem umidade. Essa umidade vai se condensando, vira vapor. Esse vapor vai se condensando, vira gotas de água, que cai, vira chuva. Essa chuva cai na terra, vira enxurrada, vai para o rio, vira rio. No rio vira cachoeira. A cachoeira corredeira pode virar um lago e vai para o mar. Tudo isso é água, H2O. Mas a molécula de água, ela, quando ela se manifesta, vamos dizer assim, ela está em forma de umidade no ar. É abstrata, você não vê, não sente até certo ponto, está muito úmido, muito seco, mas ela se manifesta na forma de chuva, de rio, de lago, de cachoeira, de enxurrada, de seja lá, todas as formas de manifestação dessa umidade. Eu gosto dessa imagem porque esse Sat Chit Ananda se manifestou na matéria de inúmeras formas, mas é sempre Sat Chit Ananda, esse ser consciência e deleite que se condensou, por assim dizer, em matéria. Dessa matéria surgiu a vida, nessa vida surgiu a mente, e nessa mente agora ela busca manifestar essa supramente. Então, a humanidade ou a existência está nesse estágio de manifestação da supramente. E isso vai configurar um retorno à manifestação plena dessa consciência original na matéria. Então, essa é a visão cósmica da existência de Shri Aurobindo. Num diagrama tirado, então, desse fascículo Busca Religiosa do Homem, né? Unidade 678, e esse em Padrões Hindus de Liberação.
Isso é um diagrama tirado diretamente da introdução da síntese, onde ele diz que yoga integral ele não é uma coletânea de métodos do yoga do conhecimento, ação, devoção, hatha, raja, vedanta, tantra. Não é uma coletânea de técnicas, mas ele vai buscar a essência de cada coisa e vai trazer o porquê de cada yoga desses. Então, o yoga integral, ele traz a essência do yoga da Gita, que é o yoga do conhecimento, da ação e da devoção, mas a essência disso é a base do yoga integral, traz a essência do Hatha e do Raja Yoga. O Hatha Yoga trabalha com o corpo, o Raja Yoga trabalha com a mente, meditação, traz as metas do Tantra e os métodos do Vedanta. Então, ele inclui todo esse conhecimento antigo, mas traduz numa proposta que não necessariamente traz as técnicas de cada método. Isso ele deixa livre a cada praticante. Não existe uma obrigatoriedade de você praticar Hatha Yoga, por exemplo. Existe uma proposta de que você trabalhe o seu corpo. Traga o corpo numa saúde, numa perfeição, elevadas não necessariamente com Hatha Yoga. Aqui também nós abordamos isso nos primeiros encontros da síntese. É uma carta longa, onde ele fala do processo central do yoga, que é uma abertura para dentro e uma abertura para cima. Isso não é uma coisa que você pratica das 5 às 5 e meia da manhã. É um estado, é uma disposição que deve ser permanente o dia todo, se possível, a noite toda, mas é um pano de fundo de todo o trabalho do yoga. Está o tempo todo aberto para dentro e para cima. Quer dizer, para dentro da sua mente vital e físico ao psíquico, que é aquele princípio atrás do centro do coração. E para cima, aquilo que está acima da mente, alguma coisa superior que está como que te puxando para cima. Isso deveria trazer a abertura do centro do coração, o lótus do coração. Não é o ser emocional. Concentração no coração, esse coração é o centro do coração, o psíquico que está atrás do coração emocional, mais profundo, um chamado para o divino se manifestar dentro de nós e, através do psíquico, tomar e conduzir toda a natureza. Daí a importância, assim, máxima desse psíquico no yoga de Sri Aurobindo, porque ele é o mestre seguro, ele é o condutor seguro. Ele sabe o caminho correto a se tomar. Não é a sua mente, não é a sua emoção que vai te conduzir, que deveria te conduzir, mas esse psíquico que é aquele que sabe o caminho correto. Ele sabe a decisão correta. Então, isso se consegue como? Essa abertura para dentro, uma concentração nos lótus do coração, de novo, não é o ser emocional, é algo que está atrás do ser emocional, mais profundo do profundo. Os textos antigos indianos falam a caverna no fundo do coração. E, ao mesmo tempo, a abertura dos centros mentais, uma concentração no topo da cabeça, uma aspiração e chamado, uma vontade sustentada para a descida da paz, poder, luz, conhecimento e ananda, divinos, para dentro do ser. E aí ele faz um alerta, né? Primeiramente, uma absoluta calma e paz. Você aspirar por uma profunda e absoluta calma e paz no seu ser e aspirar por esse psíquico no fundo do coração para que ele conduza a natureza. E aí ele fala também que não necessariamente primeiro vem a calma e a paz, mas se não vier a calma e a paz é porque você está preparado para isso. Agora, se você aspirar pelo poder, o poder pode vir e desequilibrar o seu organismo. Então, importantíssimo essa igualdade, essa absoluta calma e paz em qualquer situação. E, finalmente, nessa carta, ênfase na entrega, consentimento para o trabalho divino somente e entrega essa guiança. Uma rejeição a todas as forças egoísticas ou que apelam ao ego.
Essa é uma carta que deve ter umas três ou quatro páginas. Esse está aqui resumida em 10 linhas. Obviamente, ele fala muito mais que isso. Depois, também isso foi abordado lá nos primeiros encontros da síntese. É uma outra carta onde ele fala dos resultados, então, desse processo, que é a tripla transformação. Transformação psíquica, transformação espiritual e transformação supramental. A transformação psíquica é você trazer esse centro psíquico para frente, conduzindo todo o ser, como um resultado da concentração no fundo do coração. Do yoga integral, como seria a prática? Uma identificação, uma interiorização, uma busca por esse centro psíquico no fundo, atrás do centro do coração, uma concentração no coração, uma abertura para dentro e essa busca de uma guiança a partir de dentro. Transformação espiritual. Trazer a paz, força, conhecimento, ananda para baixo e para dentro. Como? Aspiração e entrega. Uma concentração no alto da cabeça, e ele fala também acima da cabeça, uma abertura ao alto, ao supremo, e buscar uma guiança a partir de cima também. E, finalmente, a transformação supramental, como ele fala na carta, que é a única transformação real e verdadeira, que é uma graça da Mahashakti. Ela acontece por uma graça da Mahashakti. E o que você pode fazer no yoga integral? Apenas tornar-se um meio apropriado para a manifestação dessa supramente, por purificação, libertação e perfeição. Abertura, aspiração e entrega. Então, do lado direito, o processo central do yoga integral que traz essa tripla transformação, na verdade, só a primeira e a segunda, porque a terceira é uma graça da Mahashakti. Tudo que você pode fazer é preparar o instrumento para receber essa graça, e é uma abertura para dentro, uma aspiração acima e uma entrega. Esse é o processo central, que não é uma prática que você faz meia hora por dia, mas que deveria tentar manter permanentemente, está permanentemente consciente disso. Aqui, agora, para terminar, eu trago alguns parágrafos da introdução da síntese, mais especificamente do capítulo 5º, a síntese dos sistemas. E já adianto o seguinte: o que nós vamos ter a partir do próximo mês, então, se acabou a parte 4? Nós vamos voltar à introdução, porque lá no início do ciclo, eu apresentei a introdução assim como uma seleção de alguns parágrafos. Então, ficou uma apresentação muito fragmentada. Então, a ideia agora é pegar essa introdução e seguir, assim, linearmente cada frase que ele trouxe. Porque é muito mais completo, muito mais rico do que foi trazido lá nos primeiras apresentações da síntese. E depois, a ideia é seguir com a parte 1, depois a parte 2, depois a parte 3. E aí a gente tem material para mais 20 anos de ciclo, porque é bem, são muitas páginas e páginas que a gente vai com calma. Então, aqui algumas frases, não é nem parágrafo completo, algumas ideias desse capítulo 5º, onde ele fala da síntese do yoga. Primeiro, pela própria natureza das escolas principais de yoga, porque são muitas, cada uma delas, com seu modo de ação particular, cobre uma parte da totalidade humana complexa e tenta obter dela suas possibilidades mais elevadas. Pareceria, então, que uma síntese de todas essas escolas, concebida e aplicada de modo muito amplo, poderia muito bem resultar em um yoga integral. Mas suas tendências são tão diferentes,
Suas formas tão altamente especializadas e elaboradas foram mantidas por tanto tempo em uma oposição mútua entre ideias e métodos que não é fácil encontrar um modo de chegar à sua verdadeira união. Então, quer dizer, existem muitas e muitas escolas e subescolas e ramos e caminhos de práticas de yoga. Sintetizar tudo isso, quer dizer, depois de tanto tempo, onde cada escola foi tão fundo, tão amplamente num aspecto do ser humano, que trazer tudo isso junto não é fácil. Uma combinação em bloco, sem distinção, não seria uma síntese, mas uma confusão. E praticar cada uma em sucessão alternada não seria fácil na duração curta de nossa vida humana, com nossas energias limitadas, sem falar do desperdício de um labor que um processo tão árduo implicaria. Então, aqui ele já traz a ideia que o yoga integral proposto por ele não é um pouquinho de cada yoga, porque não levaria a muita coisa, né? O yoga, o Hatha Yoga é tão especializado, tem técnicas, tantas posturas, que você pegar duas ou três e falar, ah, estou fazendo Hatha Yoga. O Raja Yoga também, Yoga de Patanjali, ele é tão especializado, tem tantas práticas, que você não consegue colocar isso na sua vida, nem se você for para um ashram e praticar yoga dia e noite. Essa curta vida humana não daria conta também de você praticar cada um, depois parar, fazer o outro profundamente, parar, fazer o outro. Assim, aí interrompe, né? Essa é uma outra parte, pulei muita coisa. Assim, a síntese que propomos não pode ser efetuada por uma combinação em massa, nem por meio de práticas sucessivas. Portanto, para que se efetue, é preciso abandonar as formas e exterioridades das disciplinas iógicas e, antes, apreender algum princípio central comum a todas, que coloque seus princípios particulares em seu lugar correto e os utilize em justa proporção. Em seguida, identificar alguma força dinâmica central que será o segredo comum de seus métodos divergentes e, portanto, nos permitirá organizar uma seleção natural de suas energias variadas e combinar suas utilidades diversas. Então, o yoga integral vai buscar não praticar as formas dos yogas antigos, quer dizer, deixa de lado a forma. Então, o Hatha Yoga mais conhecido não é buscar a forma do Hatha Yoga, mas o porquê que se pratica aquelas posturas. Qual é a intenção? Qual é o sentido de você trabalhar o corpo daquela maneira tão profunda, tão completa, e trazer esse princípio para o yoga integral? E trabalhar da forma como cada um se sente atraído. E também essa força dinâmica central que existe em todos os yogas, todos os tipos de yoga. Observamos, primeiro, que ainda há, na Índia, um sistema iógico notável, sintético por natureza, que parte de um grande princípio central da natureza, de uma grande força dinâmica da natureza. Mas esse é um yoga à parte, não uma síntese de outras escolas. Esse sistema é a via do Tantra. Ele reconhece aqui que o Tantra é um sistema à parte, não é uma síntese das outras escolas, mas ele tem um princípio central da natureza e uma grande força dinâmica da natureza. Ele é uma síntese pela própria natureza. Continuando, né, do Tantra, a natureza no ser humano pode alcançar a liberação, seja por meio de um discernimento justo, seja pela aceitação feliz do poder do uso de suas próprias energias, elementos e potenciais. Mas em ambos os caminhos, da mão direita e da mão esquerda, houve no final um obscurecimento dos princípios, uma deformação dos símbolos e uma queda. Aqui ele está falando do Tantra,
que o Tantra é um método que pode, sim, trazer muitos resultados positivos, mas os dois grandes caminhos, da mão direita e da mão esquerda. Aqui tem uma observação. O Tantra, como é conhecido hoje, ele, na verdade, não é um sistema. Dizem os estudiosos que é cada mestre, grande mestre, como que criou seu próprio sistema. Então, quando se fala Tantra, é o Tantra da Caxemira lá. Mas tem cada mestre criou um caminho pessoal quase. E aí as duas grandes divisões do Tantra é o da mão direita e da mão esquerda. Grosseiramente falando, da mão direita não usa práticas sexuais e da mão esquerda usa práticas sexuais. Mas ambos, não só o da mão esquerda, mas o da mão direita também, na visão de Sri Aurobindo, se perdeu. Houve um obscurecimento dos princípios no tempo, uma deformação dos símbolos e uma queda. O Tantra, como é conhecido hoje, os textos tântricos surgiram lá entre os séculos 6 e 10 ou 12 da Era Corrente, mas existem estudiosos que dizem que ele é muito mais antigo, ele é da época pré-ariana na Índia, a origem do Tantra. Mas os textos escritos são dessa época, mais ou menos, 6, 7 a 13, 12, 13 da Era Corrente. Mas na própria época, isso houve uma queda, porque como cada mestre fazia sua adaptação, e nenhum dos dois caminhos, da mão direita e da mão esquerda, hoje, na visão de Sri Aurobindo, trazem as mesmas ideias do Tantra original. Ambos sofreram uma queda. Contudo, se aqui também, no Tantra, deixarmos de lado os métodos tais como são praticados e buscarmos o ponto central, veremos que, primeiro, o Tantra se diferencia expressamente dos métodos védicos de yoga. Tantra é como uma reação aos métodos védicos de yoga. Em lugar de retirar-se da natureza manifestada e de suas dificuldades, ele a enfrentou, tomou posse e conquistou. Mas no final, como são, em geral, as tendências da Prakriti, o yoga tântrico perdeu largamente seu princípio em seu mecanismo e tornou-se uma coisa de fórmulas e técnicas ocultas, ainda que poderosas quando utilizadas corretamente, mas decaídas de sua clareza e intenção originais. Aqui a gente pode enxergar essa questão de não sair da vida. Porque os métodos védicos, em geral, naquela história antiga da Índia, a pessoa nascia, crescia, casava, tinha filho, depois se retirava da vida para ir buscar a sua vida espiritual. Os métodos védicos, eles como que propõem uma saída da vida, uma busca do nirvana, do samadhi, e deixar a existência como ela está. O Tantra tinha essa característica de não propor que a pessoa deixasse a vida do dia a dia, mas que transformasse a sua vida no dia a dia. Quer dizer, era um yoga engajado, por assim dizer, não um yoga que sai da sociedade, sai da natureza, vai viver no seu nirvana lá, no seu samadhi, no seu paraíso pessoal e larga o mundo como está. O Tantra foi uma reação a isso, ou seja, era um método que trabalhava na natureza, com a natureza, com tudo o que a vida traz, mas tentando transformar isso e transformar a vida. Só que tornou-se uma coisa de forma rituais e magia negra mesmo, em algumas linhas, e caiu, decaiu. Mas ele buscou exatamente esse princípio, o princípio original do Tantra de não se retirar da natureza, não se retirar da vida. E aí aquela famosa frase, a totalidade da vida é o yoga da natureza. O yoga que buscamos deve ser também uma ação integral da natureza. Toda a diferença entre o yogi e o homem natural vem do fato de que o yogi busca substituir a ação integral da natureza inferior que trabalha no
e para o ego, e por divisão, pela ação integral da natureza superior, que trabalha em e para Deus ou divino pela unidade. O método que devemos seguir consiste, então, em pôr todo o nosso ser consciente em relação e contato com o divino e chamá-lo em nós para que transforme nosso ser inteiro no seu. Aqui eu lembro a carta depois que ele escreveu sobre o processo central do yoga integral. Permanentemente colocar o nosso ser consciente em relação e contato com o divino através do psíquico ou da aspiração pela descida da paz, e que esse divino, esse psíquico em nós, torne-se o mestre do nosso trabalho, nossa sadhana, e transforme o nosso ser interno no seu. Assim, em certo sentido, Deus, Ele mesmo, a pessoa real em nós. Então, ele está trazendo esse Deus aqui, não é aquele Deus fora, externo das religiões, mas é esse ser central, a pessoa real em nós, que é o divino. Torna-se o sadhaka da sadhana, o mestre do yoga, que utiliza a personalidade inferior, como nós somos hoje, como um centro e uma transfiguração divina e instrumento de sua própria perfeição. Em certo sentido, portanto, cada ser humano nesse caminho do yoga integral tem seu próprio método do yoga. No entanto, certas grandes linhas de trabalho são comuns a todos os caminhos e nos permitem construir, com certeza, não um sistema rotineiro, mas um tipo de shastra ou um método científico de um yoga sintético. Então, ele traz aqui, talvez, o porquê ele não desenvolveu um método, sim, técnicas de se desenvolver isso, porque cada um tem que encontrar o seu próprio método, cada um tem preferência para isso ou para aquilo, e deve seguir essa preferência. Daí, todas as linhas de yoga tentaram atender isso, e cada linha trabalha em um aspecto do ser. O yoga integral traz, então, essas grandes linhas de trabalho, mas como você vai fazer isso, cada um tem que descobrir. Claro, nós temos a ajuda de pessoas como o Rolf, que trouxeram algumas técnicas mesmo, alguns trabalhos práticos que ajudam você a desenvolver alguns desses aspectos. O poder divino em nós utiliza toda a vida como um meio para esse yoga integral. Toda experiência, todo contato exterior com o mundo circundante, por mais insignificante e desastroso que seja, ou, é utilizado para o trabalho. E toda experiência interior, mesmo o sofrimento mais repugnante ou a queda mais humilhante, tornam-se etapas no caminho da perfeição. Já aqui vem essa ideia do Tantra. Você não sai da vida, mas você pega tudo o que acontece na sua vida e tenta ver isso a partir da perspectiva do yoga integral. Tenta ver isso como algo que é para você, acontece com você, para que você possa dar um passo além. É uma, uma postura, assim, diante da vida, que é muito poderosa. É quando você consegue realmente trabalhar dessa maneira, isso muda todo o significado das coisas que acontecem na sua vida. Isso é muito poderoso. E aí, aquela frase talvez mais famosa dele. Toda a vida é um yoga da natureza que busca manifestar Deus em seu interior. O yoga marca a etapa em que esse espaço pode se tornar capaz de autopercepção e, portanto, alcançar sua completude justa no indivíduo. Eu tenho uma dúvida em relação a essa palavra espaço, tá? Talvez eu tenha digitado errado. Mas o yoga marca a etapa em que a pessoa pode se tornar capaz de autopercepção e, portanto, de alcançar sua completude justa no indivíduo. E aí, última, o último extrato dessa parte, desse capítulo 5, o yoga, então, o yoga integral, é uma reunião e concentração
dos movimentos dispersos e combinados de maneira desconexa na evolução inferior. Essa evolução do dia a dia que a gente vive no yoga da natureza, vai enfrentando os impactos da vida, os desafios da vida, da maneira que dá, a hora que você muda a perspectiva e começa a receber isso como um trabalho de yoga, com aquela postura de aperfeiçoamento que ele traz nos 25 capítulos. Toda a vida se torna um yoga mesmo. Tudo é um material de trabalho do seu yoga. Bom, isso é o que eu trouxe então para hoje. E agora a gente termina com uma música de uns 5 minutos. Depois abrimos para comentários. Je suis tienne, absolument, intégralement tienne, tienne, sans réserve. I am absolutely and altogether thine, thine without reserve. मन्नाथः श्री जगन्नाथो मद्गुरुः श्री जगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिर्नादिश्च गुरोः परमदैवतं गुरोः परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सत्यम् ॐ शिवं सुखदं वरदं नारायणं नारायणं वन्दे श्री अरविन्दं वन्दे श्री अरविन्दं
हि महादेवः स एव हि महाहरिः स एव ज्योतिषां ज्योतिः स एव परमेश्वरः नारायणः परो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परमब्रह्मतत्त्वं नारायणः परः नारायण परो ध्यातध्यानम् नारायणः परः कृष्णाय गोपीनाथाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय गोपीनाथाय गोविन्दाय नमो नमः श्रीविद्यारविन्दे भवभयखेदच्छिदे वन्दे दामोदर गुणमन्दिर सुन्दरवदनारविन्द गोविन्द नारायण करुणामय शरणं वन्दे श्रीअरविन्द ते चरणारविन्दं शरणं 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 Bom, os microfones. Henrique, boa tarde. É Oi. bom dia ainda, né? Gratidão, muito obrigada por todo o trabalho, né? Todo o empenho, todo o serviço aos mestres. Uhum. Muito obrigada à Casa Tirerubino, sempre o coração repleto de gratidão. E eu estou no celular, eu fechei logo o olho, acabou que eu não vi a música, que música que é, depois se você pudesse compartilhar no grupo Caminho Ensolarado, ou o nome, ou a música. Eu queria ver se eu dava uma estudada nesse sânscrito, enfim, dar uma mergulhada, Já, escrever em sânscrito, queria meditar nela. já posso falar já. É o Ano Novo de 1997, mas é só um trecho. A música, o Ano Novo tem mais ou menos meia hora de música, né? Ah, que Aí, esse é o maravilha. trecho. É o trecho Tá cantado. ótimo. Muito, muito, muito obrigada mesmo.
A síntese terminou, mas ela não termina, né? Ela recomeça. Não termina nunca. Bom, podemos encerrar então. Só uma observação sobre a música, Henrique. Uhum. Ela foi, acho que, uma escolha muito apropriada para esse, entre aspas, encerramento, vai ser um recomeço, né? Porque o Uhum. que é cantado aí é uma síntese, assim, alguma coisa que merece realmente ser retomada depois, em algum momento, em algum especial, retomarmos essa música e concentrar sobre o que é cantado aí. E eles terminam saudando Narayana, o oceano da graça, Narayana, o oceano da compaixão. Então, é algo assim, merece realmente um dia retomarmos para compartilhar o que é cantado nessa música. Eu só entendo a parte da entrega, né? Essa parte de Sim, sânscrito, sim. só Eu acho tenho bonito. o livro que traz as transcrições, né? Por isso eu também não conheço sânscrito, mas é a partir dele que eu pude acompanhar, né? Então, me diga uma coisa: existe um livro que tem as transcrições do que eles cantam? Eu não Sim, conhecia. é um livrinho publicado, acho que é um setor do ashram, chama-se Mantras na Música de Sunil. Olha, não conhecia, não. Então ele traz todas as transcrições desses cantos, né? Uhum. É com base nela que eu faço. Quando tem um canto em sânscrito em Sávitra, eu posso colocar a tradução porque Uhum. existe esse livro. Não teria como fazer isso a partir do sânscrito, né? Mas é muito útil. Pode até ser que ele exista disponível na rede de alguma forma, né? Não só na forma física, mas algum PDF. Mantras na música de Sunil, que se chama. Eu aproveito para pedir desculpas pela minha pronúncia de sânscrito, porque eu não entendo nada de sânscrito. Conheço as palavras comuns, assim, né? Então, para aqueles que conhecem sânscrito aí, eu peço minha desculpa, porque não sei pronunciar sânscrito. Mas ainda só concluindo sobre a música, como você falou da entrega, ou a essência, digamos, a síntese dessa música é a entrega, que pode-se dizer, de certa forma, a Uhum. síntese do processo do yoga integral, né? Henrique, eu fico muito feliz de você retornar. O Yara está muito baixa. Eu vou aumentar o volume aqui, mas depois vou levar um susto se alguém falar alguma coisa. Fala. Eu fico muito feliz de retornar ao início, também porque a mãe nos ensinou como ler Shri Aurobindo, e não só Shri Aurobindo, mas todos os sábios que nos legaram um caminho superior. Então, ela pede a releitura muitas vezes. Uhum. E a gente voltar ao princípio, com certeza nós vamos ler o livro como nunca lemos. Sem dúvida. Obrigada, Henrique. E tem um sentido a mais também, que lá nos primeiro, segundo encontro da síntese, a gente abordou a introdução. Mas na época não tinha muita clareza assim de como fazer. Eu pensei alguns parágrafos, alguns trechos de parágrafo. Em Shri Aurobindo, isso é sempre um risco, né? Porque ele é muito completo, ele é muito abrangente. Se você pega um pedaço do parágrafo, com certeza você está excluindo coisa importante. Então, agora a ideia é pegar todo o texto. Ao mesmo tempo, cada frase é completa. É, Tem tudo. exato. Traz uma Então, ideia, né?
Eu acho que o que você propôs era o que você podia, o que nós aguentávamos. Na época. Agora vamos Uhum. degrau acima. Muito bom. Obrigada, Henrique. Dia 14, dia 21, nós temos a. Dia 21, não, dia 20, né? Temos a leitura, sábado à tarde. Depois, dia 21, Savitre, né? Depois, dia 28, voltamos com a Ariamane, Vida Divina. Agora já é boa tarde, né? Meio-dia chegando aí. Podemos encerrar, então?